festa de celebração e para coroar esse dia, além da presença do Espírito Santo, que é fundamental, importante, imprescindível nesse lugar, da nossa alegria e satisfação de estarmos aqui. Nós temos também um pastor convidado, mas antes de chamá-lo, quero apresentar a sua esposa, né, irmã Soraya. Fica de pé para receber o carinho dos nossos irmãos da igreja. Seja bem-vinda. Amém. Seja bem-vinda. Soraya, que tem se tornado uma amiga da irmã Kátia, né? Fica as duas. A Soraya me mandou um vídeo. Soraya me mandou não sei o que. Eu mandei isso para ela. Falei, meu Deus, ficar as duas tricotando, né? E é bom, né? É bom. Mas eu quero chamar aqui, apresentar, né, o pastor Jorge, que é da ICNV Vila Nova, Campo Grande. Nos conhecemos na época que eu fiquei em Santa Cruz, né? Tivemos o contato. Ele já estava pastoreando, mas ainda como diácono, estava ali cuidando como uma congregação da igreja, e Deus foi aprovando, Deus foi abençoando, foi crescendo, graças a Deus vidas foram chegando, ele foi ordenado, né? E hoje eles já estão com local próprio, compraram, né? Graças a Deus, já não é mais aluguel, já estão fazendo obra, já está lá. Falou, quando você for lá, está tudo diferente, né? Pastor Jorge, ele tem uma cara assim de sério, sabe? Muito assim, sabe? Sério, mas ele é brincalhão, ele é gaiato, sabe? Ele é gaiato, né, irmã Soraya? Né? Ele é gaiato, né? Mas ele é todo envergonhado, né? Depois que ele se solta, né? Aí já era, né? Segura o homem. Mas ele é uma bênção, né? Trabalhou ao lado do bispo, quantos anos, Jorge? 21 anos, né? Trabalhou ainda com o bispo Roberto, né? Não, já pegou só a irmã Glória e depois o bispo Walter, né? 21 anos que ele trabalhou na catedral, né? Trabalhando ali ao lado do bispo e servindo lá na igreja de Santa Cruz. Se aposentou, parou, agora está trabalhando só para Jesus, né? Chega, trabalhar só para Jesus, mais ou menos. Tem trabalho por fora? Mas é uma bênção, e Deus está abençoando lá a igreja de Campo Grande. É um orgulho, uma honra tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer. Queria que o irmão viesse aqui, que a igreja ficasse de pé e recebesse com muito carinho nosso pastor Jorge Derval. Vem aqui, por favor. Bom dia, a paz do Senhor para todos, amém? É uma satisfação muito grande estar com vocês numa data tão especial. 37 anos, é uma história muito grande. Muitos devem ter nascido e até mesmo já casados aqui, né? Uma história de vida que construíram, isso é muito bom. Nós temos lá 19 anos que vamos fazer esse ano, em outubro, e já temos uma bela de uma história também. Alguns chegaram solteiros, casaram, tiveram seus filhos, e isso é muito bom a gente acompanhar isso, né? E eu não tenho dúvida de que aqui da mesma forma e muito mais, né? Muito mais. Muitos já até nasceram aqui, né? São crias daqui, isso é muito bom. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu tenho 2 textos, eu dei um texto, mas eu gostaria que também abrisse Hebreus. Vamos começar com o livro de Hebreus, e depois nós vamos para 1 Samuel. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar neste lugar, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de podermos participar de tudo isso, de estarmos aqui, de podermos cantar e louvar, honrando e glorificando o Teu santo nome, de podermos ser expostos à Tua palavra que tem poder para fazer infinitamente mais. Não temos dúvida disso, Senhor. Verdadeiramente é impossível, Senhor, estarmos diante da Tua palavra e sairmos da mesma forma que nós entramos, ó Deus. Então fique à vontade, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Então venha sobre nós. Faz, Senhor, o que precisa ser feito. Transforma, Senhor. Cura, liberta, renova, restaura, viva. Fique à vontade, Espírito Santo. Nossos corações te pertencem. Pai, obrigado, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Fala conosco, Pai. Eu te louvo, te agradeço por tudo isso em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Podemos sentar. Todos nós temos necessidade de sermos fortalecidos. A Igreja de Cristo, tem essa função. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós, antes de nós, por que Cristo, Ele instituiu a sua igreja? Ele criou tudo isso e se colocou como cabeça da igreja, sendo Ele o responsável, entendendo a necessidade de nós estarmos em comunhão. Poderíamos servir a Cristo em casa, poderíamos ter a nossa fé de uma forma diferente, mas foi Ele quem criou tudo isso, foi Ele quem instituiu isso. Um local onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas vão, como nós falamos aqui, com o único intuito: nós viemos aqui para adorar a Deus, nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus, nós viemos aqui para nos apresentarmos a Ele e dizermos: olha Deus, nós precisamos de Ti. Mas isso acontece de que maneira? Qual é a forma que Deus trabalha? Como Deus lida com o fortalecimento, com o crescimento da fé? E nós, todos nós, fazemos parte disso. Nós nos fortalecemos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. O fato de estarmos aqui, nós estamos sendo edificados, fortalecidos. Esses 37 anos aqui, 19 lá, 20, 30, 100 anos em alguns lugares, exatamente isso. Nós precisamos dessa comunhão. Essa comunhão é necessária, não é opcional, é necessária. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Cada um de vocês precisam um dos outros. E Paulo vai dizer: olha, tenham cuidado, nós vivemos um período difícil, e a pandemia que nós ainda estamos vivendo, mostrou isso, o quanto é difícil nos afastarmos, o quanto foi difícil para muitos ficar longe, e talvez muitos não tenham nem se erguido novamente. Essa comunhão fez uma diferença na vida de muitos, infelizmente. Para outros, mantiveram as suas chamas, as suas forças, mas alguns não caminham mais. Alguns ficaram pelo caminho. Então, a importância da comunhão, de cada domingo, de cada quarta-feira, de cada vez que essas portas se abrem, de nós estarmos aqui. Talvez muitos pensem, a minha vida está seguindo um ritmo, está bem, então, de repente, eu não tenho que estar tanto, buscando tanto. E isso é uma verdade. Quando parece que as coisas começam a se acertar, nós descansamos e nos acomodamos, e quando as coisas apertam, nós corremos para cá. Mas se nós não estamos aqui, porque nós estamos vivendo um momento bom, e talvez a gente possa ter o grande erro de acharmos que não precisamos tanto, de buscar, de estar aqui, mas nós temos o próximo.
E eu preciso me preocupar com o próximo, eu preciso entender, talvez eu não precise tanto, mas tem gente que precisa de mim, precisa da minha palavra, precisa do meu apoio, precisa do meu olhar, precisa do meu abraço, precisa, sabe, que eu esteja lá para abençoar. Então essa é a intenção de Cristo em relação à igreja, que como um único corpo, como Paulo dá o exemplo de corpo, né? Todos os membros, eles estejam ativos, cada um cuidando, cada um zelando pela unidade, pela força, pela vida do corpo. E quando nós falamos em corpo, nós sabemos bem o que é isso, porque nós temos e nós temos membros, e se algo vem em nossa direção e você percebe que existe um perigo iminente, né? E aí a mão automaticamente, ela já cobre, ela se protege, nós já ficamos, né? O corpo se protege, o corpo está atento, os membros estão atentos. Paulo vai falar, dentro desse contexto, a mão não pode dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, cada corpo que se vire, né? Se você dá um corte no dedo, todo o corpo sente, toda a união do grupo, sabe, de todos os membros estão vivendo. Então esse é o desejo de Deus para a igreja, a verdadeira comunhão, de estarmos lidando um com os outros com respeito, com amor, com cuidado. E aqui Paulo vai dizer isso, né? Quando ele diz, versículo 12 de Hebreus 3, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, quando? Todos os dias. Talvez com uma ligação, talvez com uma mensagem de WhatsApp, estando aqui, né? Não tendo a pressa de ir embora, de ter o cuidado de olhar, de perceber, não só os pastores, mas de todos, de percebermos a falta de alguém e ligarmos, estarmos atentos a isso, o cuidado entre todos, para que todos, sabe, sejam cuidados, para que todos possam estar trabalhando, todos estejam se preocupando, animem-se uns aos outros todos os dias, principalmente nos dias de hoje. Então essa é a intenção, e Paulo vai falar também sobre não deixem de congregar, o estar aqui, isso é necessário, não é, sabe, alguma coisa que eu faço se eu não tenho outra coisa para fazer, eu preciso do corpo de Cristo, eu preciso me manter ligado em comunhão verdadeiramente com a igreja. E o fato dela ter 37 anos, é porque muitos de vocês entendem isso, e sustentam essa comunhão, e sustentam isso. E talvez a gente chegue a 100, não sei quantos, mesmo que a gente não esteja aqui, mas a igreja, ela segue como tem seguido, uma hora com um grupo de pessoas e outra hora continua, mas nós precisamos disso. Agora vamos ver isso na prática, agora sim, 1 Samuel, como é que a gente faz isso, como isso acontece? E aí tem uma narrativa muito interessante aqui em 1 Samuel 23, 1 Samuel capítulo 23, o versículo 15, uma história bastante conhecida, que eu não tenho dúvidas de que você já leu, que diz assim, a partir do versículo 15 do capítulo 23, quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Sif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, sabe bem. E ambos fizeram aliança diante do Senhor.
Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Uma história muito interessante, muito rica. A princípio, nós lemos algumas histórias na Bíblia e parece que foram contadas para fazer parte de um cenário, mas todas essas histórias, tudo que nós podemos encontrar, até mesmo na genealogia, ela tem ensinamento, ela tem profundidade, ela tem, poder, ela nos traz sabedoria. E aqui nós vamos ver como isso acontece na prática. Paulo vai falar que isso é importante de uma forma geral, que a congregação esteja unida, que haja respeito, que haja tolerância, que haja amor, que haja compaixão, mas aqui nós vemos exatamente isso de uma forma muito clara. 2 amigos, Davi e Jonatas, e a necessidade de nós estarmos ligados, atentos, que nós precisamos de ser fortalecidos. Esse entendimento é o que sustenta a vida da gente na nossa caminhada na fé. Eu preciso de vocês, eu preciso da igreja, eu preciso de pessoas. A maneira como Deus nos abençoa é através de pessoas. O canal que Deus usa, Ele poderia usar anjo, e muitas vezes usa. Ele poderia usar as pedras, Ele poderia usar um animal, Mas a maneira como Deus faz isso, e Ele tem prazer nisso, é usando pessoas. Por isso nós nos congregamos, por isso nós nos reunimos. Não tem ninguém aqui que não precisa do outro, e não tem ninguém tão inferior que não tenha como ajudar. Todos nós, como membro de um corpo, nós temos a função. E aí talvez alguém diga, poxa, mas eu sou a unha do dedinho midinho. Tira ela, e você vai ver a diferença que o corpo vai sentir. Tira um dedinho midinho, e você vai ver que até o equilíbrio do corpo, ele já não é o mesmo. Tudo Deus fez perfeito. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é perfeita. E nós precisamos entender. Então a forma como Deus faz isso, como Deus abençoa a igreja dele, é usando as próprias pessoas. Então nós somos edificados, nós somos fortalecidos, nós somos admoestados, nós somos, amados, somos respeitados, somos edificados. E isso acontece aqui. 37, 38, 39, e nós vamos seguindo, e essas coisas acontecem no meio da gente. Eu preciso de ser fortalecido. Nós fortalecemos uns aos outros. Nós não podemos deixar isso sair, fugir da mente da gente. Eu venho aqui, eu preciso de Deus, e Deus vai usar pessoas. Muitas vezes, uma palavra entre nós tem um poder tremendo. Entende? É uma palavra que você precisa ouvir. Embora a palavra de Deus ela venha e parta desse púlpito, mas entre nós somos edificados, e muitas vezes com uma palavra que talvez você não tenha noção do que você fez. Se nós estamos em comunhão verdadeira, Deus está trabalhando, Deus está usando, e ninguém é tão rico que não precise disso, e ninguém é tão pobre que não tenha como oferecer nada. Deus investe, é Deus é quem separa o seu rebanho, é Deus é quem traz, é Deus é quem une o corpo, é Deus é quem faz isso. Então, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos um dos outros. Você precisa do teu irmão, diz isso para ele, eu preciso de você, meu irmão. Diz isso para ele, eu preciso de você. Agora, diz para ele também, você precisa de mim. Você precisa de mim. É assim que Deus faz. E aí nós vamos ver a necessidade de, camaradagem cristã, de amor, de carinho, de se importar um com os outros. Jonatas estava confortável, é filho de Saul, é filho do rei, e Davi está lá no local ermo, abandonado, fugido, escondido, mas Jonatas, ele tem esse senso do quanto ele pode abençoar, a necessidade, ele vê Davi um homem de Deus, e precisa de ajuda.
E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que está prestes a se tornar um rei. Jonatas também sabia de todo esse contexto, mas Jonatas entende, ele precisa. Então, esse entendimento do quanto nós precisamos dessa comunhão, dessa união, é que fortalece o corpo de Cristo, é que sustenta esse corpo. É quando existe verdade, respeito entre nós. É quando existe, sabe, eu me importo. Nós nos importamos uns com os outros. E isso vai fazer a diferença. Então ele pega e ele entende isso, sabe? E ele sai, ele toma uma atitude. Às vezes nós até sabemos que pessoas precisam, mas nós seguimos o ritmo, porque eu também preciso, ele precisa, mas eu também estou precisando, e a gente segue um ritmo. E às vezes nós não valorizamos muito, às vezes nós não nos importamos muito, nós às vezes tentamos nos apoiar nos nossos problemas, e achamos que por termos as nossas lutas, os nossos problemas, eu não vou ter olhos para outros que estão vivendo as suas dores. O que é um grande engano, né? É um grande engano. Nós somos capazes, Deus capacita, mesmo você tendo as suas dificuldades, Deus lhe dá força para que você supra as necessidades de outro também. Nós podemos isso, e nós vamos ver como nós podemos isso. As nossas lutas, as nossas questões, elas não podem anular o papel da igreja, o papel da comunhão de Cristo. Eu não posso ter isso como um álibi, eu estou vivendo isso, e isso me dá condição de eu não me preocupar com o que eu preciso fazer. Não funciona assim, porque nós vamos ver que isso acontece e Deus trabalha. Então Jonas, ele diz, né, quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, Davi vivia junto com Saul, e de repente algo entra no coração de Saul, e a tristeza invade o coração de Davi, o orgulho, a soberba, a inveja enche o coração de Saul, e agora Davi tem que partir, tem que ir embora, e Jonatas com ele percebe todo aquele cenário e vai, sabe, precisa ser intencional. Isso não acontece por um acaso. Se eu me deparar com determinada pessoa, aí eu falo com ela, eu tento abençoar. Precisa haver intenção. A minha vinda a esse lugar precisa ter uma intenção. O que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para louvar a Deus, eu vim para glorificar, para honrar o nome de Deus, eu vim para ser fortalecido, mas eu também vim para fortalecer. A minha vinda nesse lugar é porque eu sei que Deus vai usar a minha vida e eu vou fortalecer alguém. Precisa ser intencional. Jonatas não está passando em Oreza e de repente, Davi, está fazendo o que aqui, Davi? Rapaz, eu estou aqui, que teu pai está me perseguindo, e aí acontece, sabe? E aí acontece o encontro. Jonatas sai do seu conforto, do seu palácio, corre um risco, porque Saul não está a favor disso, e vai naquele deserto à procura de Jonatas. Olha que coisa bonita. Vai à procura de de Davi. Jonatas sai do seu conforto e vai no deserto à procura de Davi, porque ele sabe que Davi precisa de apoio, Davi precisa de ser fortalecido. É intencional, entende? Eu preciso disso, eu preciso estar na minha casa e me preocupar com o corpo, com a igreja que a gente vive, de ligar, de falar, de sustentar, sabe, a fé um do outro. Nós precisamos disso. E eu não tenho dúvidas de que é por isso que nós temos 37 anos. A igreja não se sustenta quando não existe isso. A gente precisa disso. Ele sai da sua casa e vai àquele lugar. Quando eu saio da minha casa, não por ser pastor, mas quando eu saio da minha casa e vou para a igreja, eu peço a Deus, Deus, usa, Senhor, a minha vida.
eu não tenho dúvida de que pessoas precisam de mim. Não como pastor, mas como membro do corpo. Eu sei que pessoas precisam, que eu possa ter esse privilégio de ser usado para abençoar. Que o Senhor use a minha vida conforme o Senhor queira. E isso é um fato. Mas eu preciso desejar isso. Eu preciso deixar que isso faça parte da minha vinda a esse lugar. Não apenas de uma forma, sabe, eu vou lá e eu fico lá. Eu vim aqui porque Deus trabalha com a minha vida. Deus trabalha com a minha vida. A importância de cada um dentro do corpo é muito bom. Quando o pastor agora falou da irmã, quem foi a irmã? Levanta o dedinho, está lá atrás, qual é o nome dela? A Selma, que agora está de volta e nos traz alegria, porque ela é abençoada, mas a presença dela hoje nos abençoa. Você é importante. Cada vez que nós olhamos e vemos cada um de vocês, a gente se alegra, está ali, olha, poxa, que bom que veio, que está aqui, está juntinho. E quando a gente olha, é aqui que ela sempre senta, ela não veio, é ali que ele sempre senta, ele não veio. Isso nos entristece, porque é parte da família, é uma cadeira que ficou em branco, que ficou vazia, e alguém faz parte ali. Então a gente, sabe, precisa viver isso, precisa cada vez mais haver uma intenção no coração de estar aqui para ser abençoado, mas também para abençoar. E é isso que fortalece um corpo. Eu não vim aqui só para receber, eu vim aqui porque eu também quero doar, eu quero oferecer. A nossa presença é muito boa. A nossa comunhão ela é boa, de ver os rostos, de ver vocês, as famílias, de ouvir, sabe, aquilo de bom que você está vivendo, um testemunho de algo tremendo que está acontecendo, mas também de compartilhar da sua dor, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é a igreja. E Jonatas sai. Jonatas certamente já sorriu muito com Davi. Eram jovens e eram amigos, fizeram uma boa amizade, mas agora Davi está chorando, e ele então sai à procura de Davi. Eu vou lá porque eu vim aqui para fortalecer você, Davi, eu vim aqui para fortalecer você. Então essa intenção de se importar, de se preocupar, de amar o nosso próximo, sabe, de respeitar, de desejar, de estar próximo, de ter essa união. Nós não estamos aqui juntos só porque não tem como, né, separar todo mundo, nós estamos juntos, mas de ter esse desejo. Agora com a pandemia nem tanto, mas de estar abraçadinho, de estar juntinho, sabe, de poder olhar nos olhos um do outro e dizer, olha, eu estou aqui para ajudar. Às vezes tentam transferir isso só para a gente. A liderança é que tem que assumir isso, quando na verdade é um corpo, e nós também fazemos parte do corpo, e nós podemos, como corpo, fazer isso de uma forma muito importante. Então precisa haver intenção, não acontece por acaso. Se eu encontrar eu falo, eu ajudo, sabe, mas se eu não encontrar, e ainda atribui a Deus, foi Deus. Precisa ter desejo de estar aqui, para abençoar e para ser abençoado. Eu preciso ter vontade, eu tenho que me locomover, não é de forma passiva, é de forma ativa. Eu faço parte daquela família, então eu vou participar sempre, eu vou estar ali sempre, porque o dia que eu não for, talvez eu deixe de abençoar a vida de alguém, né? Muito mais do que talvez ser abençoado, que talvez a gente pense, eu não preciso hoje, a minha situação está tão equilibrada que eu não estou com tanta, aí as coisas apertam, a gente corre, mas corra por outro. Davi, ele está lá vivendo a sua situação, e Jonatas intencionalmente sai do seu conforto e vai àquele lugar para poder buscar Davi e dizer, Davi, eu vim aqui para te abençoar. Versículo 16, então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza.
e lhe fortalecer a confiança. Isso é importante. Para nós avançarmos, para nós crescermos, precisa haver uma unidade, precisa haver respeito, precisa haver amor entre nós. E isso é que sustenta verdadeiramente uma igreja. É essa intenção de abençoar e de ser abençoado. Mas como isso é feito? Como isso é feito, né? A gente, olha, eu vou falar com você, eu vou tentar ajudar você dentro daquilo que eu conheço, dentro daquilo que eu sei. Hoje, a palavra de Deus, de uma certa forma, está sendo trazida muito como uma palestra motivacional, onde homens estão se preparando para falar coisas em que possam edificar, que possam fazer com que as pessoas avancem, né, cresçam espiritualmente, às vezes até mesmo usando alguns, de algumas maneiras. Mas aonde eu consigo essa força? Aonde eu sustento a minha fé? Aonde eu sustento a minha vida com Deus? Aí Jonatas não vai lá e diz assim: olha, eu sou filho de Saul, e eu posso te ajudar porque eu sou filho do rei, então eu tenho toda uma credencial como, né, o segundo lá, eu tenho todas as forças, tenho conhecimento, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Jonatas poderia se respaldar nisso. Davi, fica tranquilo, porque eu vou proteger você, eu vou guardar a tua vida, não vai te acontecer nada de mal, porque eu estou fazendo isso. As forças não são nossas, e isso faz toda a diferença, porque talvez a gente julgue a nós mesmos: eu sou muito frágil também, eu sou muito fraco, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho forças nem para mim, muito menos para outros, eu não tenho a menor chance de ajudar alguém. Se coloca no sentido de inferioridade, e Paulo vai falar isso lá em relação ao corpo. Ele diz: olha, não é porque o membro vai dizer que é inferior ao outro, ou outro superior, não existe isso, todos são iguais. E aí, o Jonatas podia se respaldar nesse poder que ele tinha, mas ele usa a palavra-chave. Ele diz: eu vim aqui para fortalecer você, rapaz, para levantar você, para dar um ânimo novo a você. Eu vim aqui, mas eu vim aqui no nome do Senhor. A força que eu vou lhe dar não vem de mim, vem de Deus. E quando nós pensamos dessa maneira, todos nós temos força bastante para fazer e muito, porque a nossa fonte da nossa força é o Criador de todas as coisas, é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o que tem poder de abrir uma estrada no mar, aquele que tem poder para derramar um maná que ninguém sabe explicar de onde veio, é aquele que abençoa, que cuida com um braço forte, que está no domínio de todas as coisas. A minha força vem dele, fonte inesgotável, ela não encerra nunca. Por mais que eu possa viver meus momentos difíceis, mas a minha força vem do Senhor. E ele vai dizer então, no versículo 16, então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança, mas em Deus ele pega essa força. Jonatas, um homem de Deus, ele pega a força em Deus, e ele então derrama sobre Davi. Davi, se levanta, Davi, não é o teu lugar, não é aqui, Davi, vá em frente, Davi, vamos continuar, vamos avançar. Então isso é algo tremendo, porque se a nossa força, se eu dependo da minha força, das minhas condições, eu vou falhar, e eu vou ter razão de dizer: olha, eu não pude fazer nada porque eu não tenho, e nós não temos mesmo. Mas quando a nossa força, a nossa sabedoria vem de Deus, as palavras não são mais as nossas. A motivação já não é a pouca motivação que talvez a gente tenha, mas vem de Deus, é no Senhor. Então, se vem do Senhor, eu posso, porque eu conheço esse Senhor.
e Ele derrama sem medidas, e nós somos só um canal que deixa fluir, sabe? Como rios de água viva que não nos falta e vai jorrar como fonte. Nós jorramos isso. Isso é derramado na nossa vida, essa força, esse poder que não é nosso, ele se derrama, se transborda, e quem está em volta vai absorvendo isso, vai percebendo isso. Então, ele faz isso no nome do Senhor. Ele está cumprindo ordem de Deus, e quando Deus dá essa ordem, é Deus mesmo quem capacita, é Deus mesmo que fortalece, para que ninguém possa dizer, quem sou eu? Né? Nós vemos muitos exemplos da Bíblia em que homens se colocam nessa posição. Moisés começa a indagar a Deus, mas quem sou eu? Outros dizem, eu sou o menor da minha tribo, outros dizem, eu não tenho condições, eu não sei nem falar direito. E Deus diz, é com você, rapaz, se eu estou dizendo, é você. Então é Deus quem trabalha, eu só preciso estar atento para onde Deus está nos direcionando. É onde Deus está nos direcionando, sabe? Aonde Deus está movendo o coração da gente, o nosso olhar, né, as nossas palavras. Então, ele vai lá e faz isso em nome de Deus. Tem que ser intencional, tem que saber que é Deus quem fortalece, é Deus quem dá condições, e se eu duvido que eu não sou capaz, entendendo que Deus capacita, Deus sustenta, Deus fortalece, então eu estou duvidando de Deus. Porque talvez eu pense assim, eu não vou me arriscar nisso, porque talvez Deus não me abençoe tanto, não me dê a condição que eu preciso. Mas quando a gente crê, se Deus está nisso, se Deus tem prazer nisso, nessa comunhão, no que nós fazemos, então eu não tenho dúvidas, Deus capacita. Então ele sai e ele diz, eu vim aqui para fortalecer você, a tua confiança, a tua fé, mas em Deus. É Deus quem me fortalece, é Deus quem fortalece você, Davi, e você pode, vamos em frente, vamos continuar. É disso que nós precisamos, dessa força que vem em Deus, que sustenta, que motiva, que incentiva, não só a nós mesmos, até mesmo a trazermos outros, porque outros vão enxergar isso entre nós, outros vão sentir essa força, esse apoio, esse amor, essa comunhão, essa intenção de abençoar. Então nós precisamos disso. E ele continua no versículo 17, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, sabe muito bem. Você sabe de que nós precisamos? De sermos avivados através da palavra, das promessas de Deus. Um dos motivos de nós virmos a este lugar, a palavra de Deus ela é trazida, e nós somos despertados, somos motivados, somos, avivados, somos confrontados. Jonatas sai lá da sua casa e vai até aquele lugar onde Davi está, e ele vai lá derramar, sabe o que na vida de Davi? Uma lembrança das promessas de Deus. Samuel foi à casa de Davi, e lá procurando o homem a quem Deus tinha mostrado, e foi-lhe apresentado todos os irmãos de Davi, e ele diz, está faltando um, não são esses, e de repente o seu pai diz, olha, tem um lá no campo, né? Mas aquele é Davi cuida das ovelhas, o mais improvável, né, que tinha, e aí ele diz, traz ele, e quando ele chega, ele diz, é esse, e Samuel deixa claro a promessa de Deus para a vida de Davi, você será rei de Israel, você vai ser rei, a promessa foi feita, e agora, Davi parece que esqueceu disso, Davi está escondido, está com medo, está lá, sabe, e Jonatas vai lá e diz assim, rapaz, você esqueceu da promessa que Deus fez para a tua vida? Você vai ser rei. Essa fala de Jonatas para Davi, lembra das promessas de Deus, e Deus ele não nega, se Deus prometeu, ele vai cumprir.
nós precisamos derramar as promessas de Deus na vida da gente, na vida daqueles que nós amamos, daqueles que nós sabemos que precisam disso. É de falarmos aquilo que Deus já disse, não é inventar, não é produzir nada. Jonatas está sendo cauteloso, ele está apenas transmitindo, lembrando a Davi: Davi, você será rei, até o meu pai sabe disso. E se Deus falou, não vai ser Saul que vai proibir isso, cara. Confia, descansa nas promessas de Deus, fica à vontade. Então, o que nós precisamos entre nós, eu preciso ser lembrado das promessas de Deus, eu preciso que derramem sobre a minha vida, e muito, as palavras, as promessas, como um bálsamo que muitas vezes nós estamos precisando, e desce como um remédio, como cura, a palavra de Deus que transforma, que cura, que liberta. É alguém que está vivendo momentos difíceis, está cometendo situações que não deveriam, e você jorra sobre ele o jarro do bálsamo para lavar, para transformar. Então nós precisamos, e isso não é nós, não somos nós, é Deus é quem está movendo, é Deus é quem está, lembra das minhas promessas. Jonatas está falando, em nome de Deus, lembra, Davi, Deus tem promessa para a sua vida. A Bíblia tem promessas para cada um de nós, não tenha dúvida disso. E eu preciso trazer à memória, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. O que nos traz a esperança? Se não é o próprio Cristo, morto e ressurreto, que vive e que reina. Eu preciso disso, mas às vezes eu preciso tanto, que eu preciso que alguém transborde sobre mim também. A gente enfraquece, entristece, e precisa de uma força extra, nós precisamos dessa força extra. Jonatas sai do seu castelo e intencionalmente vai lá e jorra o bálsamo em cima de Davi. E Davi, ele recebe aquilo, ele se fortalece, ele sai daquele ambiente, ele sai daquele lugar, entende? Então nós precisamos disso. Eu preciso que me traga à memória o que me faz a diferença na minha vida, o que me renova, o que me restaura. E esse é um motivo que nós estamos aqui. Eu preciso ser exposto à palavra de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso que Deus lembre para mim, as promessas que Ele tem. É isso, a fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jonatas sabe disso e vai lá em Davi e fala: Davi, eu vim aqui porque se eu falar, você vai ser edificado. E assim somos todos nós. A nossa saída de casa para esse lugar precisa ser, dentro de expectativas. A Bíblia diz que é impossível entrarmos na presença de Deus e sairmos da mesma forma. Isaías compara isso com o ciclo das águas. As águas vêm, caem dos céus, é derramada sobre o solo, e aonde ela derrama é impossível que permaneça da mesma forma, tem vida, as plantas nascem, as sementes, os animais, eles se alimentam, bebem da água, fortalece, e ela volta de novo, e sobe. Dali a pouco ela vem de novo, e quando ela cai, aonde não tem vida, vai ter vida. Então isso é o fato, é impossível ser lavado, ser molhado, ser alcançado pela palavra de Deus e as coisas continuarem da mesma forma. O coração precisa estar como o solo preparado, eu preciso me preparar para isso, para estar aqui. O nosso domingo precisa ser especial, começa no sábado, a preparação, o cuidado, entende? O coração se preparando, eu vou lá, porque Deus vai me fortalecer, Deus vai me edificar, Deus vai sustentar a minha fé, as promessas de Deus, elas vão entrar no meu coração, a fé vem pelo ouvir, mas não é só isso.
eu também vou pensar da seguinte forma: eu vou até lá, porque Deus vai usar a minha vida e eu faço parte disso, e Deus vai me usar e eu vou abençoar alguém. Eu vou estar ali, eu faço parte. Nós não somos figurantes em tudo isso. Nós somos partes vivas. A igreja, sabe, como organismo, como vida, todo mundo, o corpo ativo, o corpo atento às necessidades. Se eu preciso de beber uma água, a mão já está pronta para servir a boca. Os ouvidos estão atentos, os olhos estão atentos. Essa é a igreja. Não é e apenas um grupo de pessoas, somos um organismo vivo. Vivo. Nós fazemos parte disso de uma forma direta. Então, quando eu saio da minha casa, eu tenho 2 propósitos na igreja. Eu vou porque eu serei abençoado, mas Deus vai usar a minha vida e eu também vou abençoar. E isso faz a diferença. A gente vem para esse lugar para ser servido, mas eu venho para esse lugar para servir também. Eu venho para cá com avental para servir, e eu venho também com aquele paninho, um babadozinho para ser servido, entende? Eu tenho 2 uniformes. Então esse é a igreja. Então é disso que nós precisamos, mais do que apenas mantermos anos de vida, é a qualidade que nós temos. E essa qualidade não dá para jogar só nas costas do pastor, dos obreiros, dos diáconos, porque senão não tem sentido. Somos todos nós. Somos um corpo, edificados, unidos, com toda a diversidade, com todo o respeito. É isso. Então o que Jonatas está fazendo com Davi na prática. Jonatas tem intenção, Jonatas sabe que ele precisa, e ele se coloca nisso. E como ele faz isso? Ele não faz baseado nas suas forças, ele faz baseado no Senhor. No Senhor, a força que vem do Senhor, e ele vai lá e trabalha, e ele vive isso, sabe? Eu preciso das promessas de Deus, eu preciso de ser lembrado, eu preciso de, sabe, beber disso. Que Deus possa nos dar essa sabedoria, esse entendimento. Que Deus nos faça pessoas ativas, entendendo, nesse corpo eu tenho função. O pastor Jorge Nascimento diz algo muito interessante, lá de Santa Cruz. Ele diz assim: a igreja não é um transatlântico, onde alguns trabalham para servir um grupo e outros ficam à beira da piscina segurando uma taça. A igreja é um grande navio de guerra, onde todos têm função. Não tem um marinheiro daquele tomando só um suco lá na beira de piscina. Todo mundo tem função. A igreja é um corpo. A perna não pode dizer, não, o restante do corpo me carrega, eu não vou, sabe, eu não, deixa que eles me carregam, a outra perna faz o esforço por ele. É uma união, e essa união é que fortalece, é que faz crescer, é que faz a diferença. Nós precisamos disso. Eu preciso de você. Diz isso para o teu irmão de novo. Eu preciso de você, meu irmão. Somos um corpo bem edificado, solidificado, firmado. E assim nós vamos longe. Vamos aí a 38, 39, 40 e muito mais. Vamos construindo uma história como está sendo construída, mas todos juntos, todos com a mesma responsabilidade. Que Deus nos abençoe, amém? Que Deus abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração. Sabemos que muitas coisas acontecem dentro de igreja, e às vezes o diabo trabalha, sabe, ao inverso disso. Que pessoas tragam palavras para entristecer, para desanimar uns aos outros. O diabo faz isso. E se ele nos pega desatento, as nossas palavras não edificam, elas destroem. E eu quero orar a Deus
pedindo que Deus possa derramar sabedoria, que Deus possa derramar sobre a vida dessa igreja, sabe, todo o cuidado, que valorize as pessoas que fazem parte desse corpo, valorize os membros. Você, como um corpo de Cristo nesse lugar, você precisa um do outro. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar neste lugar, pelo privilégio que temos, Senhor, de podermos ter um lar, uma casa espiritual, uma família da fé. E a minha oração é: Deus, trabalhe em nossos corações, que tenhamos o cuidado, ó Deus, um com os outros. Repreende toda ação do maligno, Pai, tudo aquilo que não provenha de Ti, do nosso meio. Nos dê sabedoria, derrame respeito, amor. Oh Deus, trabalha, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Toda tristeza que possa estar no coração de alguém, falta de perdão, oh Deus, nós queremos Te pedir, Pai, limpa, Senhor, lava, Senhor, os nossos corações, e que a partir de hoje, Senhor, possamos ter um olhar mais atentos, ó Deus, que possamos vir, Senhor, a esse lugar e entender, eles precisam de mim e eu preciso deles, que Deus possa fazer com que haja mais e mais união, Senhor. Usa Teu povo, Pai, edifica essa casa como o Senhor tem feito. Cuida, Senhor, livra, Senhor, de todo embaraço, de tudo que não provenha de Ti, deste lugar, Senhor. Que haja paz, que haja respeito, que haja união, que haja intenção de abençoar uns aos outros. Que seja um corpo, Pai, um corpo saudável. Louvamos a Ti, Senhor, por mais esse ano de vida, que possamos desfrutar de muitos e muitos outros, mas não só anos passados, mas anos de trabalho, de comunhão, de amizade, de amor. Pai, obrigado, Senhor. Abençoa a Tua casa, abençoa, Senhor, o Teu anjo, abençoa aqueles que se colocam à disposição desta casa para servir, Senhor. Ajuda, Senhor. Nós queremos Te dizer que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, em todos os sentidos, Senhor. Abençoa, Deus, o Teu povo. Essa é a minha oração, Senhor, e por tudo nós Te damos graças em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém.